Muito bem, desenho de barba, como é que a gente pode fazer? Não precisa pular nem avançar que eu já vou começar o vídeo agora. Meu nome é Caio, seja muito bem-vindo, bora direto pro que interessa. Aqui é o seguinte, eu tenho aqui essa referência, tá? E tenho aqui essa ilustração, só um esboço mesmo do rosto, onde eu vou focar mais na barba, eu já vou fazer ela com estrutura mais realista. E aqui, utilizando essa referência, eu vou fazer uma barba mais cerrada, né? Mais curta e uma barba um pouco mais longa, simulando essa daqui. O processo é muito similar ao processo de desenhar cabelo. Os pincéis contam muito, tô deixando 2 aí na descrição e uma aula de cabelo para você. Clicando no link na descrição, você vai cair no site DeviantArt, tem diversas brushes lá, deixei essa aqui de exemplo e mais outras, basta você clicar nessa setinha aqui, ele vai baixar um arquivo para você e você instala. Essa aqui para o Procreate, eu vou deixar outra para o Photoshop. Não tem erro, bem facinho. Então é o seguinte, tirando de base é essa barba aqui. A gente tem que se atentar primeiro a formas, tá? As formas estruturais aqui mais definidas. Então como que eu poderia dividir isso aqui? Primeiro, eu posso observar uma divisão dos shapes, tá? Dessas formas aqui, ó. Então eu teria essa estrutura principal aqui do bigode. Esse bigode eu não vou fazer esse bigode assim, não. Vou fazer um bigode sem essa voltinha. Eu tenho essa outra forma aqui, um shape assim, que quase sempre vai ter esse formato meio de diamante, tá? 2 para baixo aqui mais triangular, esse outro aqui, a gente sempre pode dividir assim, e mais outro triângulo assim. A barba normalmente ela vai ter essas divisões, tá? Então você pegando de referência ou criando de cabeça, por exemplo, vamos supor no nosso personagem, eu teria, por exemplo, um shape principal assim, poderia dividir outro assim, outro que desce assim, fazendo o bigode, e aí um que sobe. Normalmente eu vejo formas triangulares em barba, tá? Fica mais fácil. Aquele shape, a forma mais joia assim, nessa região. Aí aqui mais triângulos, e aqui um shape maiorzão assim, né? Uma forma maior talvez. Vem fazer a conexão aqui. Então beleza. Na prática, como que isso aqui vai funcionar? Vou deixar bem esfumado, quase invisível aqui o contorno do rosto dele. E a primeira coisa que eu recomendo para você fazer é simular aqui um pouco mais abstrato. Não inventa de fazer fio a fio não, que é dor de cabeça, tá? É desnecessário. Simular esse formato, pintando assim o formato aqui da barba dele. Então a primeira coisa, você faz esse formatão. E aí depois a gente vai usando aqueles triângulos lá para definir onde vai ter mais luz, mais sombra, enfim. Então definindo isso aqui, ó, já fica mais fácil para a gente dar a sequência, deixar esse aqui do lado. Então o que acontece? Vou definir alguns pontos mais escuros. Esses pontos mais escuros eu posso identificar eles em áreas, por exemplo. Vai depender da iluminação, mas normalmente você vai ter aquele prisma, essa forma aqui, ó, que você sempre vai ter uma luz, tá? Como a luz aqui tá vindo do lado direito, eu vou fazer ela espelhada, vou fazer essa luz do lado de cá. Então, por exemplo, eu vou separar aqui em outra camada que eu fiz a sombra, que eu vou fazer a luz, aqui nessa região, por exemplo, deixar essa opacidade mais baixa, tá muito claro. Pequenos pontos aqui, ó, onde eu vou ter mais iluminação. Sempre recomendo você começar trabalhando assim, tá? Primeiro mais desfocado e depois você vai deixando mais nítido. Ó, então eu teria pontos de iluminação aqui, eu teria pontos mais claros aqui, ó, dessa forma, aqui nessa curvatura do bigode. Aqui, ó, no arco do cupido, a luz está vindo do canto superior direito. Então aqui, no lado esquerdo, o bigode dele vai ter um pequeno afundadinho no volume. Nesse volume vai ter luz. E na outra parte vai ter um pouco de sombra, um pouco de contraste. Vou simular mais esse arco do cupido ali. Beleza. Então vamos continuar. Posso destacar mais um pouco o bigode aqui. Um pouco mais de luz aqui. E aí depois eu faço algumas partes mais falhas da barba para ficar mais realista. Beleza. Agora a gente pode começar a diminuir, tá? Então, por exemplo, aqui abaixo dessa luz que eu fiz, eu tenho a sombra, né? Eu gosto de trabalhar assim, a minha técnica, né? Então eu tenho sombra, luz. Agora, abaixo dessa luz, para não interferir nela, eu vou criar uma outra camada, por exemplo. E eu vou jogar uma sombra mais escura que essa. Um tom mais escuro, que vai ser vão ser esses pontos aqui, ó. E eles vão ser um pouco menores. Então, por exemplo, eu teria alguns aqui. Eu teria alguns aqui, ó, misturado. Pode pegar até um outro pincel agora, um pincel mais redondo para fazer essas sombras. Vou aumentar a opacidade. Ó, são marcações mais específicas que vão criar um contraste aí mais interessante, que vai dar o volume. Agora sim é mais ou menos fio a fio, mas é somente algumas partes, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso marcar alguns. Alguns você pode passar por cima da parte clara, e aí você faz.
vai depender do comprimento dessa barba. Na hora que a gente fizer os mais claros, mais fininhos ainda, e fica mais realista. Você pode ir moldando assim. Tem alguns pincéis de cabelo, por exemplo, que tem essa forma. Você também pode usar eles, tá? Porque é basicamente o mesmo processo. Aí agiliza bastante o seu trabalho. Ó, a gente pode fazer alguns fios assim. Certo, feito isso, agora são esses mais claros, tá? Com esses mais claros, a gente pode pegar o pincel mais fininho, pincel redondo, tá? Com dureza intermediária. Pode pegar um pincel redondo assim, deixa a dureza intermediária, aperta ele aqui, deixa mais de lado, por exemplo. Ou pega outros desses de cabelo que eu mostrei. E agora são só alguns fios, deixa a opacidade mais alta, alguns fios mais claros que vão criar o volume final. Então esses mais nítidos, bastam alguns, tá? Bastam alguns. E se você quiser alterar a cor depois também tem jeito. É facinho, vou mostrar aqui já já. Então, por exemplo, eu vou destacar mais alguns fios por aqui. Você pode usar pincel de mistura se preferir, que são algumas técnicas só. Então assim a gente vai trabalhando para fazer essa barba aqui desse jeito, só em algumas partes. Pode jogar alguns mais escuros também, fazendo uma mesclagem, né? Concluindo, se você quiser, aí depois a gente mescla tudo, emenda todas as layers. Se a gente for duplicando, você vai ver que a opacidade, tá vendo? Essas bordas aqui ficou meio esquisito. Então você pode duplicar aí 1 ou 2 vezes, tá? Só para adicionar mais opacidade, que eu gosto de trabalhar com determinada transparência. Depois a gente volta e refina, ou faz mais alguns fios assim. E você pode voltar com a borracha. Você pode colocar na borracha um daqueles pincéis de cabelo, só para fazer o ajuste, por exemplo, nas bordas. Você deixa alguns fiozinhos maiores, outros menores. Se quiser uma barba bem feita, mais rente, você pode fazer, fazendo esse ajuste aqui na borda, dessa forma. Você pode deixar alguns, vou pegar o pincel aqui, pincel redondinho. Você pode deixar alguns fios passando assim. Aí se você quiser uma barba mais crespa, você faz o fio mais, né, mais crespo, mas é mais na lateral mesmo, só os brilhosos. Então você pode deixar como se tivesse mais penteado assim, né? Dessa forma. Se quiser fazer algumas falhas, você pode pegar a borracha ou o próprio pincel. Você pode fazer criando máscara também, tá? Vou fazer criando máscara, que cria uma margem de segurança maior. Clica aqui na camada da sua máscara, cria uma máscara, né? Aliás, clica na camada da sua barba e cria uma máscara. Então, pegando aqui na máscara o pincel preto, se eu apago aqui, ó, eu tô apagando a barba. Aí a gente pode fazer algumas marcaçõezinhas também. Tem uma técnica também que pode dar certo. Disponibiliza esse pincel aqui, ó, na aula de sardas, como fazer sardas. Você pode pegar ele, deixa a opacidade mais baixa, deixa pequeno assim, colchete de abrir e de fechar, amplia e diminui o pincel. Você pode passar um pouco dele nas laterais aqui, ó, ou na barba de um modo geral, para criar um brilhozinho, uma falha. Cuidado, não fica parecendo que tem caspa na barba. E aí o que a gente faz? Pega smudge, aqui uns 15%, e dá só uma suavizada nesses aqui do meio e deixa um pouco mais nítido da borda. Depois você pode voltar na borda, pega um esfumadão, pincel esfumado, opacidade mais baixa, cor branca, para voltar o tom, que eu quero aquilo lá mais fraco. E aí a gente pinta aqui, deixa só nessa áreazinha mais estreita, tá? Para ficar mais realista. Beleza, refinos na barba. Quer mudar de cor? Imagem, ajuste, matiz e saturação. Você pode alterar a cor da barba dele aqui, ó, barba azul, por exemplo. Você pode alterar a cor por aqui. E você também pode fazer o seguinte. Clica nesse ícone aqui, Selective Color, tá? A última opção. Clica nessa setinha que ele vai aplicar só na camada da barba, tá? Você tem que estar na camada da barba, esse aqui tem que estar acima. Por aqui, você pode alterar o tom, ó, a barba mais ruiva. Posso ampliar esse aqui, aumentar os pretos. Você vai ter que experimentar, tá? Eu quero essa barba mais a tonalidade de vermelho aqui. Vou adicionar ciano, vou adicionar magenta. Vou puxar o preto aqui para a direita, por exemplo. Vou vir nos tons, por exemplo, de amarelo. Vou adicionar um pouco de ciano. Ó, se eu tirar o ciano do amarelo, ela vai ficando mais vermelha. Então posso adicionar um pouco de ciano. Você pode experimentar, tá? Então, por exemplo, posso assinar essas partes do preto e adiciono mais preto no preto. Olha só o contraste. Ou deixo mais clara. Então você tem muitas opções que você pode trabalhar. Para deixar ela mais cinza, você vem aqui em imagem, ajuste, matiz, saturação. Você pode aplicar por aqui também, tira a saturação ou adiciona a saturação, tá vendo? Você pode fazer aquelas duas opções mescladas. Você pode aumentar a claridade, né? Ela mais escura, mas eu estou satisfeito com ela nesse tom aqui. Você pode adicionar brilho e contraste fazendo edição depois, ó.
mais contraste, mais brilho. Então tem muitas formas de você editar isso aí. Se quiser mais nítido, você pode utilizar a ferramenta de nitidez também. Clica, segura, Sharpen Tool. Deixa aqui uns 20%, muito cuidado, tá? E você pode passar aqui só para deixar mais forçado, mais nítido. Vou mostrar aqui um antes e depois. Ó, passei aqui 4 vezes. Ó. Antes, depois. Antes, depois. Ajuda, tá? Você cria uma nitidez maior. Então assim você faz uma barba mais rente, né? Aliás, um pouco mais longa. Vou fazer uma barba mais rente agora. Eu posso até aproveitar essa mesma estrutura. Não, vou fazer do zero novamente. Vai ser melhor para você, mais didático. Fazendo uma barba mais rente aqui no personagem, eu poderia, por exemplo, definir alguns pontos. Alguns pontos principais. Eu gosto de definir alguns pontos mais escuros, por exemplo. Tipo assim. A gente só cria mais falhas e deixa esses fios aqui mais... Aí as falhas que vão ajudar demais. Então vou montar aqui dessa maneira. Certo. Agora, aquele mesmo pincel de sardas, técnica aqui pra você, né? Vou fazer em camadas separadas pra não mesclar isso aqui. Vou passar alguns fios assim. Ah, mas tá um monte de bolinha, tá estranho. Calma. Agora eu vou deletar isso aqui de lado. Vou apagar mesmo. Agora você pode usar um blur, por exemplo. Blur, motion blur. Pra baixo, assim. Vou forçar um pouco. Mais ou menos assim. A barba mais cerrada tem que ser mais ou menos fio a fio, tá? Dependendo de como é que for. Então vou deixar assim. Vou pegar esse pincel aqui. E vou fazer alguns mais escuros. Pode pegar um pincel mais intenso, assim. Pra definir a forma. E agora os brilhos, tá? Os brilhos vão ser o seguinte. Algumas partes eu vou usar igual aqui. Aquele mesmo tom. Vou criar uma camada nova. São partes da barba onde tem um pouco mais de volume, né? Vou deixar mais claro assim, para não ficar tão do tom da pele dele. Porque o segredo depois é você apagar a parte disso. Naquele prisma que eu havia mostrado, aqui sempre vai ter um brilhozinho a mais. E agora são as falhas. Aí nas falhas, vou mesclar isso aqui. A gente pode voltar aqui, criar máscara, né? E aí a gente faz algumas falhas assim, pintando de preto, tá? Você vai pintar de preto aqui nessa máscara. Aqui parte, eu tinha feito mesclado aqui, ó, parte dessa máscara preta aqui, eu fiz na de baixo. Vou deletar da de baixo, vou juntar com a de cima. Pronto, agora eu vou criar a máscara para continuar. E aí eu vou fazer alguns fios falhados assim. Aqui eu tô apagando, na verdade. Aí eu vou apagando alguns fios assim, pra fazer essa barba mais rente. Às vezes a barba mais rente dá mais trabalho do que uma barba cheia. Então você vai fazer uma mesclagem de ir apagando com fazendo pequenos fios soltos. E aí você vai dando esses cliques assim, vai passando para suavizar isso aí. E você também pode usar aquela técnica só para fazer esse vazado, tá? Então isso aí ajuda também. Eu vou voltar para um pincel redondinho e vou fazendo aqui essas falhas na barba do personagem. E depois acima disso eu posso voltar em outra camada, por exemplo. Ah, por que outra camada? Porque aqui tá com máscara, né? Tem pedaços aqui apagados, ó. Olha lá, esse aqui tudo foi apagado. Então, se eu fizer aqui, não vai aparecer. E eu quero que apareça alguns fios. Então eu posso vir aqui e fazer uns pequenos assim, ó. E um pouco mais claros. Um pouco mais escuro que o tom da pele, só para fazer essa forma, tá? Então dessa maneira aí você vai conseguindo. Ó, aqui uns mais claros um pouco, para dar aquele contraste. Por aí você consegue fazer uma barba bem mais curta, tá? E mais realista. Depois, se você quiser mesclar, você pode mesclar e faz os refinos, deixa mais rente do rosto um pouco. Deixa mais curtinha, aqui eu quero uma bem mais próxima, né? E pra fechar a nitidez, você pode passar a nitidez aí. Porque às vezes a barba mais rente você vai ter fios bem demarcados, né? Então, nesse caminho você tem uma barba mais cheia e uma barba mais cerrada aqui, mais rente. Se você tirar um pouco da opacidade dela, você vai deixando ela com aparência um pouco mais curta. E você pode ir fazendo mais dessas técnicas que eu mostrei com mais suavidade para deixar um pouco mais curta ainda, só alguns fios, por exemplo, mais curta no queixo, por exemplo, ou no bigode. Mas é nesse caminho aí que você faz barbas realistas, tá?
Para fazer mais estilizado é só você detalhar menos, é o mesmo processo que eu fiz nessa aqui, só que você vai fazendo menos fios, você faz mais a forma e vai trabalhando mais com luzes e sombras mais duras e mais demarcadas em pontos mais estratégicos. Aqui é para focar mais numa barba mais realista, mais elaborada, tá? E resumindo, basicamente tudo, referência, tá? Você pega a referência aí de imagens que você vai ter uma facilidade maior de assimilar isso aqui. Se você quiser fazer barbas, por exemplo, de desenho ou em cartoon, pega referências de barba de cartoon para você ver como que o ilustrador encontrou as soluções para resolver essa estrutura de valores que foi definida. Então, basicamente é isso. Eu agradeço demais, eu espero que tenha sido útil, espero que tenha tirado algumas dúvidas. Baixa os pincéis, me conta aqui se você teve alguma dificuldade na hora da produção. Valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição.